Então, essa é uma videoaula, complementar daquilo que nós já estamos vendo em sala de aula, que é a fórmula de Bhaskara, né, que, bem, como eu já deixei claro, a gente chama de equação de Bhaskara, né, fórmula de Bhaskara, mas na verdade não é. É a equação polinomial do segundo grau. Esse nome equação de Bhaskara pegou aqui pelo Brasil e ficou, né, embora nem tenha sido Bhaskara que de fato desenvolveu essa fórmula. Enfim, e hoje o intuito vai ser estar demonstrando ela, ou seja, explicando por que ela funciona e como que os matemáticos chegaram até ela. Porque não é como se a pessoa estivesse dormindo, ela acordou e falou, é assim que faz. Não, pode até ser, mas é bem pouco provável, né? Para chegar em fórmulas que nós utilizamos hoje, em qualquer uma delas, tem um certo rigor matemático, ou seja, você vai utilizar da própria matemática e suas ferramentas para encontrar uma padronização de um problema, e aí aquilo, depois que você fizer a demonstração, que é o que eu vou fazer hoje, ter ela como verdade e poder estar utilizando sem problemas, tá? Então, olha só, a gente vai precisar de duas coisas muito importantes para estar dando sequência, ou melhor, para estar realizando essa demonstração. Que a gente já trabalhou em sala de aula, inclusive, que é o quê? O quadrado da soma e o complemento de quadrados. Então, o quadrado da soma a gente já viu isso, a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais duas vezes ab mais b ao quadrado. E o complemento de quadrados, que é adicionar os elementos faltantes em uma expressão para que ela se torne, né, o quadrado da soma. Então, a gente já tem esse conhecimento, ok? E vamos partir diretamente para a demonstração. E essas ferramentas que nós temos aqui, essa ferramenta número 1 e essa ferramenta número 2, vão ser de extrema importância para a gente conseguir realizar a nossa demonstração, tranquilo? Então vamos lá. Tudo começa aqui. Já que nós estamos trabalhando com função do segundo grau, é interessante que uma equação de segundo grau, que pode ser escrita dessa forma, seja igualado a uma função, no caso f de x. Para estar realizando a demonstração, eu não vou trabalhar com o lado do f de x, porque esse lado f de x só representa o quê? Que isso daqui é uma equação, tranquilo? Eu vou estar trabalhando o quê? Desenvolvendo este polinômio aqui. Okay? Então vamos lá. O que eu vou começar? Eu vou começar dividindo ela inteira por a. Por quê? Porque minha ideia é fazer com que o meu x fique mais sozinho possível. Tá? Geralmente, quando nós vamos trabalhar com uma equação, é interessante que minha variável, no caso meu x, fique sozinho, para depois eu determinar um padrão que possa estar realizando esse tipo de atividades, de problemas, no caso, equação de segundo grau. E o encontro de suas raízes, né? A equação de segundo grau serve, a fórmula de Bhaskara serve para encontrar as raízes de uma equação de segundo grau. Ok? Vamos lá. Eu vou dividir tudo por a, tranquilo? Então, cada um desses termos vai ser dividido por a. O que vai resultar? A, aqui ó, x ao quadrado mais b de x mais c. Então, divido todos eles por a. Então vai ser ax ao quadrado dividido por a, b de x dividido por a e c de x dividido por a. Eu não vou ficar repetindo f de x aqui, mas lembre-se que ele está ali, bom? Sabendo que pela lei do corte, ou seja, pela lei do corte eu posso simplificar uma fração, uma equação, enfim. Como que a lei do corte funciona no caso da fração aqui? Já que eu tenho o termo a em cima e o termo a embaixo, em cima eu digo no numerador e embaixo no denominador, eu posso cortar eles porque são elementos iguais e quando eu divido eles, esse resultado vai ser igual a 1. Então eu posso simplesmente transformar isso em x ao quadrado. Mais b de x sobre a. Esse a vai continuar aqui porque eu não consigo cortar com nenhum valor ali de cima e esse a embaixo do c também o mesmo. Tranquilo? Agora, olha só. A partir daqui vai acontecer a nossa complementação de quadrados, que eu já comentei nas aulas anteriores. Para isso, o que eu vou ter que fazer? Vou deixar tudo na mesma cor aqui. Esse C eu vou deixar um pouco mais pro lado de lá. Porque ele vai ficar sozinho mesmo, não vou mexer com ele. Por que eu não vou mexer com ele? Porque não tem nenhum valor de x aqui aparecendo, né? Por isso que eu vou deixar ele sozinho. E eu vou mexer com x vezes b. Aqui não, 2 não, aqui é 1 né? Eu vou mexer com x vezes b, por quê? Aqui já tem o valor de x, que é um dos meus elementos do quadrado da soma. Tranquilo? Por isso então que eu vou mexer com esse cara aqui e não com esse cara aqui. Então vamos lá. Para mim poder complementar esse quadrado aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter que multiplicar
esse termo por 2. E se eu multipliquei por 2, eu também tenho que dividir por 2. Por que isso? É muito simples. Uma coisa dividida por ela mesma é 1. E 1 multiplicado por alguma coisa, ou seja, 1 multiplicado pelo número, é o próprio número. Portanto, se eu multiplico um valor por 2 e divido por 2 ao mesmo tempo, eu não vou estar alterando aquele valor. Tranquilo? Então, olha só. Já que eu realizei isso, eu já sei o quê? Eu já sei que o meu termo, o meu outro termo ao quadrado vai ser x, perdão, vai ser b ao quadrado sobre 4a. Tudo bem? Eu vou adicionar ele aqui, ó. Mais b ao quadrado sobre 4a. 4a ao quadrado. Por que isso? Porque esse 2 aqui, esse 2, esse x e esse b, eles já apareceram aonde? Eles já apareceram ali porque eles são parte dessa fórmula aqui, ó. 2 vezes a vezes b. Então, 2 vezes x vezes b. Só que esse valor a que está dividindo, ele está dividindo b. E já que eu tive que multiplicar por 2 e dividir por 2, eu concluo que o meu segundo termo da soma de quadrados é b sobre 2a. E a terceira parte, quando eu desenvolvo essa relação da soma de quadrados, o meu terceiro termo que aparece aqui é o quê? É esse termo secundário, que aqui está multiplicando ao quadrado. E b sobre 2a ao quadrado é b ao quadrado sobre 4a ao quadrado, tá bom? Só que, já que eu somei b ao quadrado sobre 4a ao quadrado para completar esse quadrado aqui, eu vou ter que fazer o quê? Diminuir ele. Por que que eu tenho que fazer esse momento aqui? Essa adição, né? Porque eu tenho que somar o mesmo valor que eu coloquei anteriormente, mas com o sinal invertido. Porque já que eu estou trabalhando com uma equação, é importante que eu não altere o lado. Não altere o lado dessa equação. Como que eu posso acrescentar coisas e não alterá-las? Da mesma forma que eu acrescento-as, eu tenho que tirá-las. Então, o que eu estou fazendo aqui? Imagine que esse b ao quadrado sobre 4a vale 1. E esse b ao quadrado sobre 4a também vale 1. 1 menos 1 é igual a 0. Então, é como se tudo isso daqui junto fosse 0. Somar 0 a uma equação não altera seu resultado. Por isso que eu estou fazendo isso. Porque eu estou acrescentando um valor para mim ter um quadrado perfeito e estou retirando também aquilo que eu coloquei para que eu não altere a minha equação. E tudo isso daqui vai ser igual a mais c, ou aliás, mais c sobre a, que é esse carinha aqui que eu deixei isolado. Tranquilo? Agora olha que interessante. Todo esse pedaço aqui, deixa eu trocar de cor, todo este pedaço aqui tornou-se um quadrado da soma. Qual o quadrado da soma que vai ser? Esse vai ser x mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Se eu desenvolver essa expressão aqui, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar no que eu acabei de fazer, né? É o processo inverso. Tranquilo? E tudo isso daqui vai ser igual a menos b, eu vou trocar de cor aqui, tá? Menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado mais c sobre a. Tranquilo? Por que essa parte ficou separada? Né? Essa parte que eu vou circular de rosa. Porque não tem nenhum x com elas. O que me importa muito aqui é o x, porque o x é minha variável. E minha função depende depende da variação da minha variável. Tranquilo? Que é o caso, que no meu caso é o x. Então, dando continuidade aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente organizar essa equação. Então, vai ficar x mais b sobre 2a ao quadrado. Eu vou colocar o seguinte aqui, ó. Mais, vou colocar em branco, já que está em branco, mais c sobre a menos b ao quadrado sobre 4a ao quadrado. Tranquilo? Perceba o quê? Que eu tenho uma soma de frações, ok? E elas têm denominadores diferentes. A minha ideia aqui é transformar todas no mesmo denominador, para minha equação ficar o mais enxuta possível, ficar o mais simples possível.
Tranquilo? Então isso vai ser igual a x mais b sobre 2a ao quadrado. Trocar de cor aqui, mais. Perceba que no denominador das duas frações, temos o valor a. Então, eu posso dizer o seguinte, que esse meu novo denominador vai ser 4a ao quadrado. Por que 4a ao quadrado? Porque esse 4a ao quadrado aqui é o maior valor que eu tenho entre as duas, e o a ele já aparece na outra fração. Então, eu posso simplesmente utilizar essa segunda fração aqui, pelo fato de que as duas frações têm pelo menos um valor em comum, que no meu caso é o a. Como nós já sabemos também, a divisão, ou melhor, o MMC, que é esse processo aqui, eu vou pegar a minha nova fração, vou dividir pela fração, perdão, vou pegar meu novo denominador, vou dividir pelo denominador da fração que eu desejo, no caso esse a aqui, e depois eu vou multiplicar o resultado pelo numerador. Tranquilo? Então vamos lá. 4a ao quadrado dividido para a é simplesmente 4 vezes a. Multiplicado pelo numerador, que é c. Menos o mesmo processo agora aqui, ó. Ok? Então 4a ao quadrado dividido para 4a ao quadrado é 1. 1 vezes b ao quadrado, simplesmente b ao quadrado. Maravilha. Tudo isso daqui vai ser igual ao quê? X mais b sobre 2a elevado ao quadrado. Já que aqui não temos nenhum valor de x nem nada, ou seja, essa parte aqui não depende da variação do meu x, ou seja, da minha variável, eu vou dizer que todo esse numerador é igual ao símbolo delta. Por quê? Porque na hora que eu for escrever essa equação, eu não quero ter que ficar escrevendo todo esse pedaço aqui enorme. Tranquilo? É uma forma de eu deixar a equação um pouco mais simples ainda. Então, isso vai ser igual a delta sobre 4a ao quadrado. Então, essa é a minha nova função. O que nós acabamos de chegar aqui a esse resultado se chama forma canônica, tá bom? Da equação de segundo grau ou da função de segundo grau, tranquilo? A partir dela agora é que nós vamos chegar na equação de Bhaskara, tranquilo? A equação de Bhaskara, ela é o quê? É uma forma de você, ou equação polinomial de segundo grau, é uma forma de você encontrar os zeros da função. O que é o zero da função? É um valor por x que vai resultar no y0. O que é esse y? Y é f de x, ok? Então, eu vou ter que descobrir um valor que eu coloco para x, um valor a, que vai fazer com que isso daqui seja igual a zero, ok? Portanto, se eu quero que na fórmula de Bhaskara eu encontre o raiz da função, e a raiz da função é quando o y é zero, eu vou igualar toda essa fórmula aqui para zero. Perdão, eu vou igualar f de x, eu vou fazer com que f de x seja zero. Okay? Então, zero é igual a x mais b sobre 2a elevado ao quadrado mais delta sobre 4a ao quadrado. Ok? Por questão de costume, eu vou deixar esse eu vou deixar o zero, ou seja, a igualdade, do lado direito, tá bom? Uma questão de preferência mesmo, mas se eu deixar do lado esquerdo vai dar a mesma coisa. E a partir dessa fórmula aqui, a partir dessa equação aqui, nós vamos encontrar o quê? A minha fórmula de Bhaskara. Nós vamos deduzi-la, ok? Quando a gente está trabalhando com uma equação e eu quero que eu quero que a equação inteira dependa de um valor específico, nesse caso x, é interessante que eu deixe meu x isolado, ok? Então, vou ter aqui, ó, x mais b sobre 2a elevado ao quadrado vai ser igual a... Já que eu quero deixar meu x isolado, o que eu faço? Passo essa parte da equação para o outro lado com o sinal invertido. Então, vai ser menos delta sobre 4a ao quadrado. Legal. Perceba agora o seguinte, eu tenho eu tenho uma potência desse lado aqui, e eu gostaria muito que eu não a tivesse. Por quê? Porque o que me interessa é só ter o x de um lado da equação. Então, para que eu consiga fazer isso, o que é interessante? Eu tirar a raiz quadrada dos dois lados. Porque já que aqui está elevado ao quadrado, quando eu tiro a raiz desse lado, eu posso cortar
a minha raiz com a minha potência. Entretanto, se eu fiz alguma coisa de um lado da equação, eu sou obrigado a fazer do outro. Então, esse lado esquerdo da equação vai ser simplesmente x mais b sobre 2a, esse parênteses eu posso apagar, igual a raiz quadrada d menos delta sobre 4a ao quadrado. Propositalmente, eu vou dizer que esse sinal de menos aqui, ele faz parte do delta, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar por que isso acontece. Agora, olha só que interessante. Para me deixar o x sozinho do lado esquerdo, basta que eu passe esse mais b sobre 2a para o outro lado com o sinal invertido. Então, isso vai ser x igual a. Esse mais b sobre 2a, ele vai vir para cá negativo, não é mesmo? Menos b sobre 2a. Tudo isso mais essa minha raiz quadrada aqui. De menos delta sobre 4a ao quadrado. Tranquilo? X é igual a menos b sobre 2a. Vou colocar mais aqui. Agora, olha só que legal. Para a gente simplificar isso o máximo possível, vamos ter que utilizar uma propriedade das raízes, tranquilo? Que é o seguinte, se eu tenho uma raiz, se eu tenho uma fração dentro de uma raiz, eu posso dizer que isso é igual ao quê? A raiz de cada uma das frações. Ok? Então, a raiz que está, digamos que acobertando toda essa fração, eu posso colocar uma raiz em cima e embaixo, né? Ou seja, uma raiz no numerador e uma no denominador. Por que essa estratégia é muito interessante para a gente? Pelo seguinte, porque se nós analisarmos muito bem essa parte do denominador aqui, nós chegamos a uma conclusão interessante. Nós chegamos à conclusão de que aqui dentro nós temos dois valores ao quadrado. Por quê? O que é 4? 4, vou colocar aqui desse lado, 4 é igual a 2 ao quadrado, não é mesmo? Então, em vez de colocar 4, eu vou colocar 2 ao quadrado vezes a ao quadrado. Agora, olha só que interessante. Igual nós fizemos aqui em cima, onde nós tínhamos um ao quadrado, um expoente ao quadrado, né, do nosso radicando, e cortamos ele com uma raiz quadrada, eu vou realizar o mesmo aqui. Perceba que tanto 2 quanto a estão elevados ao quadrado. Então, eu posso simplificar ele com essa raiz, com o índice 2 da raiz. E o que isso vai resultar para a gente? X igual a menos b sobre 2a mais a raiz quadrada de menos delta, vou continuar ela aqui, dividido tudo por quê? Por 2a. Próximo passo, quase acabando, o que nós temos? Bem, a gente sabe que nós não podemos ter um valor negativo dentro de uma raiz de índice par. Porque não existe um número, nesse caso 2, no caso do índice 2, né? Não existe um número que ao quadrado dará um número negativo, né? Isso no conjunto dos números reais. Portanto, o que eu vou fazer para resolver esse problema aqui? Lembra que o nosso delta ele significa alguma coisa? Vamos procurar ele aqui, ó. O nosso delta significa esse aqui, ó. 4ac menos b ao quadrado. Então, vou reescrever isso no lugar do meu delta. Raiz ao quadrado. Vamos lá. Menos, esse menos é para tudo que é o delta. E o delta é uma equação, que é o quê? 4 vezes a vezes c menos b ao quadrado. Ok? Tudo isso aqui também dividido por 2a. Agora, qual vai ser o próximo passo? Fazer o jogo de sinal. Então, aqui é um valor positivo. Então, vou fazer menos vezes mais. E depois aqui, ó, menos vezes menos. Tranquilo? Então, menos b sobre 2a. Eu estou só repetindo essa primeira parte. Mais raiz quadrada d. Menos com mais, menos. E menos vezes menos, mais. Então, a gente vai colocar o b ao quadrado primeiro, porque ele é um valor positivo. E isso aqui é só por questão de costume mesmo, tá bom? Menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso aqui dividido por 2a.
E agora, para finalizar, eu tenho duas frações. Essas duas frações têm o denominador igual, então posso simplesmente fazer o quê? Uni-las. Uni essas duas frações. Então fica menos b mais raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tudo isso dividido por 2a. Então essa aqui é a nossa equação de Bhaskara, ok? Tá aqui ela demonstrada. E todo esse processo que nós fizemos aqui, ok? A utilização de conceitos já conhecidos foi crucial para a gente estar desenvolvendo essa equação. E a partir disso que nós descobrimos as raízes de uma função polinomial do segundo grau, por meio da equação de Bhaskara, que é toda essa equação aqui. Tranquilo? Espero então que tenham gostado da aula. É um assunto um pouco mais complicado, mas se você for ali treinando, conhecendo bem as propriedades da matemática, é possível compreender isso aqui, tá bom? Então é isso, até